Cara, hoje em dia eu vejo muita pouca gente falar sobre essa Espanha e o quão absurda ela foi, dominando basicamente todas as competições que ela podia de 2008 a 2012. E é algo muito notório, porque a Espanha dominou de forma contundente, com o tic-tac, com o estilo de jogo muito bem jogado, com jogadores que na sua maioria jogavam juntos no Barcelona e já tinham um certo entrosamento, meio que já se conheciam dentro de campo, e isso claramente deu uma vantagem absurda para a Espanha. E isso refletiu na geração mais vitoriosa da história da Espanha. E que, vamos falar a verdade, tinha muita qualidade envolvida. O meio-campo com Xavi, Iniesta, Davi Silva, Fábregas, o ataque tinha o Fernando Torres, tinha o Davi Villa, tinha o Pedro, aí tu pega a zaga, tinha o Puyol, tinha o Sérgio Ramos, mano. O Casillas no gol, o Valdés no banco, era um time de muita qualidade da Espanha. Bom, mas voltando ao foco do estilo de jogo, ele não começou na Euro de 2008, mas por volta de 2006, durante a gestão de Luis Aragonés, que era o técnico da seleção espanhola naquela época. Mas vale destacar que esse estilo já era caracterizado pelo trabalho do Johan Cruyff no Barcelona nos anos de 1980 e 1990, então já era algo mais formidável, mais reconhecido dentro da Espanha. E mais tarde seria ainda mais aperfeiçoado pelo técnico Pepe Guardiola. Então o Luis Aragonés plantou esse trabalho desde 2006 e colheu esses frutos na Euro de 2008. E nessa Euro a Espanha caiu no grupo com Rússia, Suécia e Grécia. Era um grupo bem acessível para a Espanha, que fez o seu papel, ganhando os 3 jogos do grupo e se classificando em primeiro colocado com 9 pontos, o que garantiu naquela época a vaga nas quartas de final para a Espanha, que enfrentaria a Itália. E aqui foi um jogo bem trancado, um 0-0, e que levou a decisão para os pênaltis. E aqui vale destacar o contexto histórico, porque nas quartas de finais era onde a Espanha costumava pipocar. Existia até uma brincadeira do fantasma das quartas de final envolvendo a seleção espanhola, pois nas competições anteriores a Espanha sempre caía na Copa do Mundo, na Eurocopa, nas quartas de final. Então esse fantasma simbolizava uma barreira psicológica e esportiva que parecia impedir a equipe espanhola de alcançar o acesso a fases mais avançadas dessas competições importantes. E só para exemplificar para você, na Copa do Mundo de 94, a Espanha é eliminada nas quartas de final em um jogo dramático, perdendo por 2-1 para a Itália, com o gol do Roberto Baggio marcado nos minutos finais. Já na Eurocopa de 2000, a Espanha enfrenta a França nas quartas de final e perde por 2-1, e o gol da vitória francesa é marcado pelo craque, a lenda Zinedine Zidane. E na Copa de 2002, a Espanha também é eliminada nas quartas de final nos pênaltis para a Coreia do Sul. E tudo bem que aqui teve uma coisa estranha nesse jogo que não entra na pauta do vídeo, mas a Espanha novamente caindo nas quartas de final. Então acho que já tá mais do que claro para ti como foi importante para a Espanha eliminar a Itália nos pênaltis na Eurocopa de 2008. E aqui o Casillas foi gigantesco, pegando os 2 pênaltis do Daniele De Rossi e do Antonio Di Natale. Só esse fato já garantiu a Espanha nas semifinais, onde ela pega a Rússia e esmaga a Rússia, vencendo por 3-0, levando a equipe espanhola à grande final da competição em Viena contra a Alemanha. E nesse jogo contra a Alemanha, na final, foi bem equilibrado, mas a Espanha consegue vencer com um gol marcado pelo Fernando Torres. Aqui o El Niño ainda estava no auge, aos 33 minutos do primeiro tempo. Esse resultado garantiu à Espanha seu segundo título europeu, encerrando um jejum de 44 anos sem conquistas importantes. E o destaque dessa vitória, apesar do gol ter sido do Fernando Torres, foi do Xavi e do Iniesta, que controlaram o ritmo do jogo pelo meio-campo, tornando a Espanha um time totalmente dominante naquele setor do campo. E isso seria claramente um reflexo do que aconteceria futuramente. E eu não citei ele aqui ainda, mas merece ser citado e vai ser citado até pela Copa que ele faz. Mas o artilheiro da Eurocopa pela Espanha foi o Davi Villa. O Fernando Torres faz 2 gols e o Villa é o artilheiro geral do campeonato, fazendo 4 gols. E a importância do Davi Villa para esse time da Espanha era um absurdo, um baita de um jogador, e que para mim hoje em dia parece que não jogou nada, parece meio esquecido, sendo que foi um craque absurdo. E após conquistar a Eurocopa, o técnico da Espanha, Luis Aragonés, não foi demitido, mas ele quis deixar o cargo porque ele tinha recebido uma oportunidade para treinar o Fenerbahçe da Turquia. Sua saída marca o estilo de jogo do tic-tac que seria mais implementado e o início de uma nova era pela Espanha,
com o Vicente Del Bosque, que continuou com esse estilo de jogo e ajudou a Espanha a brilhar e encantar no cenário internacional. Mas passando para a próxima competição importante que essa Espanha iria dominar foi a Copa do Mundo, onde eles caíram na fase de grupos, em um grupo até que normal, bem tranquilo para essa Espanha, com Espanha, Chile, Suíça e Honduras. Tudo bem, a Espanha podia até se complicar, mas não era um grupo absurdo de se passar. E no primeiro jogo, surpreendentemente, a Espanha perde para a Suíça com o gol do Gelson Fernandes. Uma derrota totalmente inesperada e que poderia ter abalado a confiança dos espanhóis. Mas não, porque no próximo jogo a Espanha enfrentou Honduras e venceu por 2-0, onde Davi Villa, ou o Homem de Novo, brilha ao marcar 2 gols da vitória espanhola. E no terceiro jogo, a Espanha enfrenta o Chile e vence por 2-1. Com gols do Davi Villa e do Andrés Iniesta, o que garantiu a Espanha em primeiro lugar do grupo e também os classificou, logicamente, para as oitavas de final da Copa do Mundo. Nas oitavas de final, a Espanha enfrentaria Portugal, onde a Espanha vence esse jogo por 1-0 e novamente é gol do homem, Davi Villa, aos 63 minutos. Mas esse jogo foi marcado por um domínio espanhol, com destaque para um meio-campo liderado por Xavi e Iniesta, que controlaram a posse de bola e criaram várias oportunidades. E Portugal teve dificuldade para sair jogando e criar chances claras. E Cristiano Ronaldo, a principal estrela portuguesa, foi bem marcado e teve uma atuação discreta. E o goleiro Eduardo, do Portugal, fez defesas importantes e evitou um placar mais elástico. E as quartas de final, eu vou ser sincero, esse jogo da Espanha contra o Paraguai é um dos meus favoritos de Copa do Mundo, cara. Pra mim é um entretenimento absurdo assistir esse jogo, apesar de ter sido apenas 1-0, é um jogo com muita tensão, mano. Pra tu ter ideia, era aquele jogo totalmente trancado e que as equipes brigavam pra ter oportunidades. E no segundo tempo tem 2 pênaltis, um pro Paraguai que foi defendido pelo Casillas, o Oscar Cardoso era o craque do Paraguai e acabou perdendo aquela cobrança, e um pra Espanha que o Xabi Alonso o técnico do Leverkusen, inicialmente converte o pênalti, mas teve que repetir a cobrança e acabou desperdiçando na segunda oportunidade. E aqui a defesa paraguaia foi muito sólida, dificultando bastante o jogo para a Espanha, mas no fim a Espanha vence por 1-0 e com gol de quem? Adivinha? Do Davi Villa, mano, aos 83 minutos. O que esse cara jogou nessa Copa do Mundo é coisa de louco e ninguém fala dele. Isso é um absurdo, mano. E para ser sincero, o Davi Villa e o Robin van Persie eram os centroavantes que eu mais gostava de assistir, porque eles tinham um refino técnico, eles não eram puramente centroavantes. Se você quisesse colocar eles de segundo atacante, de ponta, eles jogavam numa facilidade absurda, era muita qualidade. Mas bem, partindo para as semifinais, a Espanha enfrenta a Alemanha novamente. O que antes havia sido a final da Eurocopa 2008 se torna as semifinais da Copa de 2010. E aqui foi novamente na tensão, mano, porque a Espanha contra a Alemanha neutraliza, o domínio alemão, porque a Alemanha vinha de grandes vitórias nessa Copa do Mundo contra a Argentina, contra a Inglaterra, mas contra a Espanha isso não conseguiu se criar, e muito se deve à escalação que a Espanha levou a campo, onde tinham 4 meio-campistas com Sérgio Busquets, o Xabi Alonso, o Xavi e o Iniesta, e de atacante apenas o Pedro e o Davi Villa. Isso conseguiu neutralizar o domínio alemão e a Espanha basicamente dominou todas as ações do jogo, dominando o meio-campo daquela partida, e venceu o jogo com o gol de cabeça do Puyol aos 73 minutos após um escanteio cobrado pelo Xavi, o que levou a Espanha à sua primeira final de Copa do Mundo, onde eles enfrentaram a Holanda. E a final contra a Holanda tem um quê de especial, porque seria um título inédito para qualquer uma das seleções que vencessem, e o jogo foi bem físico e intenso, com a Holanda adotando uma abordagem de jogo mais defensiva e cometendo muitas faltas. Para tu ter ideia, o árbitro da partida deu 14 cartões, incluindo um vermelho para o Eitinga da Holanda na prorrogação. Apesar disso, a Espanha seguiu com seu estilo de jogo paciente na posse de bola. O Robin também ajuda, a Espanha, perdendo uma chance cara a cara com Casillas. O jogo acaba indo para a prorrogação com 0-0, mas na prorrogação o Iniesta marca
E é um gol que foi pura emoção, que garantiu à Espanha seu primeiro título mundial e consolidou o país, né, a sua era de ouro no futebol com o título de Copa do Mundo, coroando a Espanha com talvez um dos principais craques do meio-campo e que representava o estilo de jogo espanhol para o mundo. É também a coroação do trabalho do Vicente Del Bosque, né, que pega o trabalho do Luiz Aragonês e consegue dar continuidade de forma belíssima, levando a Espanha a um título totalmente dominante de Copa do Mundo. E sim, o David Villa foi novamente o artilheiro da competição com 5 gols pela equipe da Espanha, mas ele não foi o artilheiro isolado. Junto com ele estavam Thomas Müller, o Sneijder, que Copa que faz o Sneijder, aliás, que ano que faz o Sneijder, e o Diego Forlán, que dominou a Jabulani também nessa Copa. Mas vamos lá para a Euro de 2012, onde é o fim dessa geração espanhola de forma absurda, mas é aqui onde a Espanha termina com chave de ouro sua geração. A Espanha cai num grupo com Itália, Croácia e Irlanda, um grupo até chatinho, mas a Espanha vence 2 jogos e empata apenas um contra a Itália, com gols do Fábrega e do Di Natale, mas vence a Croácia por 1-0 com gol do Jesus Navas e também vence a Irlanda por 4-0, e aí tem gol do Torres, do Davi Silva, do Fábregas, é um show à parte. E para ser sincero, a Eurocopa 2012 é onde a Espanha domina mais. Eu tenho essa impressão que ela domina, ganha os jogos com mais autoridade. É aqui também que o Vicente Del Bosque preza por uma seleção um pouco mais dominante e ele saca o centroavante, saca o Villa, saca o Fernando Torres para tentar colocar o Fábregas de segundo atacante. Nas quartas de final dessa Euro, a Espanha enfrenta a França e vence por 2-0. Os 2 gols marcados por Xabi Alonso, o primeiro de cabeça após o cruzamento de Jordi Alba e o segundo veio de pênalti nos minutos finais da partida. Mas a Espanha novamente dominou o jogo e a França teve dificuldades para criar chances claras. Nas semifinais, a Espanha enfrenta Portugal e esse jogo vai para os pênaltis, é 0-0. E aqui foi basicamente um confronto muito tático, de um duelo estratégico entre o Vicente Del Bosque e o Paulo Bento. Nos pênaltis, o Casillas foi decisivo ao defender a cobrança do João Moutinho e o Bruno Alves acerta o travessão. O Fábregas marca o pênalti decisivo e por 4-2 nos pênaltis a Espanha avança e Portugal fica pelo caminho. Novamente o Cristiano tem uma atuação discreta contra a Espanha e não chegou nem a cobrar seu pênalti. Na final, a Espanha enfrenta a Itália, uma Itália que vinha bem, vencendo da Alemanha e que tinha o Mario Balotelli. E convenhamos, me agradava bastante o futebol do Balotelli, cara. Eu curtia muito o personagem que ele vendia em campo, o golaço dele contra a Alemanha. Pô, cara, os 2 gols, né, contra a Alemanha, eu torci bastante pra Itália nesse final da Euro, mas por pouco tempo, porque a Espanha domina essa final contra a Itália de forma magistral e que é muito difícil a gente ver nos tempos atuais uma dominação tão grande numa final. E foi uma goleada espanhola com 4-0. E aí, como eu havia falado, essa foi a maior goleada da história em finais de Eurocopa. E os gols foram de Davi Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata. A Espanha domina o jogo com seu estilo tic-tac, controlando a posse e neutralizando as ações ofensivas da Itália. A equipe italiana sofre ainda mais quando perde o Thiago Motta lesionado e deixando o time apenas com 10 jogadores, porque todas as substituições já haviam sido feitas. Esse título consolida a Espanha como uma das maiores seleções da história em questão de geração, né, de títulos, e ganhando 2 títulos europeus consecutivos e uma Copa do Mundo no intervalo de 4 anos. E aqui talvez seja o pico do trabalho do Vicente Del Bosque, porque na próxima Copa do Mundo é um desastre o que acontece com a Espanha, sendo eliminada na fase de grupos, sofrendo uma goleada para a Holanda por 5-1, e nesse jogo o Robben joga uma bola federal, cara. O cara tava com gosto de sangue para enfrentar a Espanha, querendo descontar a final de Copa perdida, e é um jogaço da Holanda. No segundo jogo, a Espanha perde para o Chile por 2-0 e confirma sua eliminação precoce na fase de grupos da Copa, apesar de vencer por 3-0 a Austrália na sua última partida. O resultado não foi suficiente para avançar. E a Copa de 2014 marcou adeus de alguns dos jogadores que se despedem do cenário internacional e que participaram dessa geração de ouro e totalmente vitoriosa da Espanha. Jogadores como David Villa e o Xavi deram adeus à seleção espanhola. E foi um momento de reflexão
e renovação da equipe que buscava recuperar sua identidade após o fracasso. Mas então, o que é que tu acha dessa Espanha? Pra mim, foi um dos times que mais jogaram bolas como seleções que eu vi, pô. Era muito lindo de ver a identidade, o estilo de jogo da Espanha. Era algo que me cativava, principalmente porque os caras já tinham um entrosamento, jogavam junto e reuniram ali basicamente meias, jogadores com muito refino técnico e poucos centroavantes. O Villa mesmo poderia jogar de meia, o Pedro poderia jogar de meia, o próprio Fernando Torres, tá, esse era mais centroavante, mas pô, era uma seleção muito qualificada e muito boa e que dificilmente a gente vai ver outras seleções fazendo o mesmo, pelo menos no quesito identidade e estilo de jogo. Mas então, o que é que tu acha dessa Espanha? Tu gostava de assistir esse time jogar ou tu não curtia tanto? Deixa aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.